Bom dia, meus irmãos. Vamos estar nesse momento iniciando com a oração, esse nosso momento. Depois da oração nós vamos aqui fazer uma leitura da palavra e cantar aqui 2 hinos de louvor e adoração ao nosso Deus. Senhor Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer por esse início de semana, agradecer pela semana que se findou, pela Tua provisão, pela Tua proteção, pela Tua direção, ó Pai, nas nossas vidas. Peço a Tua bênção sobre cada família, sobre a condução desse momento de devocional, de leitura da Tua Palavra e de estudo da Tua Palavra. Peço que o Senhor abençoe a minha família, cada família que está nos acompanhando, em nome de Jesus. Amém. Palavra de Deus, lá em Salmos capítulo 9, verso 9 e 10, diz assim: O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em Ti confiarão os que Te conhecem, os que conhecem o Teu nome, porque Tu, Senhor, nunca desamparastes aqueles que Te buscam. Repito, em Ti confiarão os que conhecem o Teu nome, porque Tu, Senhor, nunca desamparaste os que Te buscam. Tá? Então, que essa palavra ela conforte a nossa vida e o nosso coração diante de toda e qualquer situação. Nós vamos cantar agora um louvor, ou 2 louvores, com o irmão Leandro, a irmã Fabiola, e vai nos ajudar aqui, juntamente com o Micael também. Você pode nos acompanhar. Tá? Depois dos louvores, nós vamos aqui dar alguns avisos, tá? Para vocês. Estado Cristo vi, dando-me sua mão e salvar-me consegui da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador
Temos outro aí? Vamos cantar outro louvor. Bom dia para você que está entrando agora. Vamos lá. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dar a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dar a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Meus queridos, nós vamos estar passando aqui alguns avisos, principalmente para aqueles nossos amigos que sempre nos acompanham nas lives, né, desde o começo da pandemia, alguns depois, um pouco, alguns nos últimos dias. No próximo domingo, nós estaremos retornando com o nosso culto presencial, já pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, tá? E você está convidado a participar conosco. A nossa Escola Bíblica Dominical terá início às 9 horas da manhã. O nosso culto à noite terá início às 19 horas. Nós teremos aí uma meta, né, para que esse culto tenha duração de 1 hora
a princípio, porque nós estamos aí em fase de transição, de um retorno gradativo das atividades em todos os âmbitos, seja na área comercial, também nessa parte religiosa, tá? Então, para você que não sabe onde é o endereço da nossa igreja, Igreja Batista da Convenção, na rua Moacir de Souza Rocha, número 111, também a rua Rotzenaide, tá? E você está convidado a participar conosco. Então, na próxima quarta-feira nós iremos transmitir novamente a live. No domingo pela manhã, provavelmente não irá ser feita a transmissão da live, mas nós estamos aí, né, com uma projeção, um desejo no coração de estar transmitindo os nossos cultos, tá? Mas para aqueles que estão impedidos de vir para a igreja. Por exemplo, a princípio, nessa fase de transição, pessoas com mais de 60 anos não serão permitidos participar porque faz parte do grupo de risco. Então pode acompanhar pela live, domingo à noite, tá? Também pessoas que estão com sintomas, estão gripados, né, com dor na garganta, com alguns sintomas do Covid-19 também não poderão participar dos nossos cultos presenciais. Pessoas que estão com febres. Será obrigatório o uso de máscara, tá? Você que virá, traga a sua água, não iremos fornecer o bebedouro justamente por conta dessa situação. E na quarta-feira nós daremos alguns detalhes a mais em relação a essa volta gradativa. Mas a princípio, né, as principais informações, nós estamos aí tomando todos os cuidados necessários, todas as medidas necessárias para poder não pôr a vida de ninguém em risco. Mas creio no Senhor que será uma volta abençoada por Deus, e aqueles que têm condição de vir, deva vir aos cultos presenciais, tá? Porque algo que eu falei na reunião com a liderança da igreja, na segunda-feira, na reunião que nós tivemos, é que a igreja ela não foi feita para funcionar de live. A igreja ela foi formada pelo Senhor Jesus para viver em comunhão. Infelizmente, por conta dessa situação, aquele nosso costume de abraço, de sentar próximo, aquele calor humano, fica um pouquinho suspenso, tá? Mas o culto presencial, em nome de Jesus, no próximo domingo nós iremos começar, tá bem? Nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus nesse momento, e no final nós faremos o nosso momento de oração, como nós sempre fazemos, né? Pela vida dos enfermos, por essa situação que nós estamos passando, e esse que nós estamos tendo, não só na nossa igreja, na Igreja Batista da Convenção em Iguatu, mas como as outras denominações também, que já estão assim iniciando. Nós vamos meditar um pouco hoje na palavra de Deus, lá no texto que fica no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 5. Nós vamos ler do verso 21 até o versículo 34. Tá? Você que está com sua Bíblia, pode abrir aí no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5, lá do verso 21 ao verso 34. Nós temos esse texto nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, tá? Mas nós vamos ler aqui o do livro de Marcos, tá? Que diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele. E seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia consigo:
se tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. E logo se lhe tocou, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada desse mal. Amém. Então nós lemos aqui, é uma história, uma narrativa, de algo que não é simbólico, mas literal. Não é uma parábola, mas uma história viva, uma história que está relatada na Bíblia, nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. O que me chama a atenção, de vários pontos que me chama a atenção nesse texto, é que essa mulher, após ser curada, ela teve a chance, porque ela estava numa multidão, no meio de uma multidão, ela teve a chance de sair, né, sem se apresentar perante as pessoas, aquela multidão, que tinha sido ela que havia tocado nas vestes de Jesus. Mas o toque dela no Senhor, o objetivo do toque dela ao Senhor não estava resumido somente a uma cura física. Ela queria muito mais. Ela queria ser salva. Ela ouviu falar de Jesus, ela creu que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, o prometido das nações, o desejado das nações, aquele na qual os profetas, a lei, todo o Antigo Testamento apontava para ele. E ela vai ao encontro de Jesus, recebe a cura, e diz o texto que Jesus, ele sentiu algo diferente. Havia uma multidão que o comprimia. Onde Jesus ia para curar pessoas, ele estava sempre rodeado de uma grande multidão. E aquela mulher lá estava. E ela pensava consigo mesma: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. E ela toca e sente que é curada, e mesmo tendo a oportunidade de sair, mesmo tendo a oportunidade de sair após receber aquilo que ela queria, né? Uma das coisas que ela queria, mas ela não sai. Ela fica lá. Quando você vai ler o texto de Lucas, mesmo relato, né, da história, diz que vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo. E ela tremeu porque ela não poderia estar naquela multidão, porque ela tinha um problema, e esse problema fazia com que ela teria que ficar totalmente isolada, né? Problema na área social, problema na área religiosa e problema na área conjugal. Há 12 anos que essa mulher tem esse fluxo de sangue, provavelmente um sangramento menstrual, e o tornava impura. Tanto nas questões da adoração, ela não poderia ir ao templo, ao culto, quanto também nas relações sociais, ela teria que viver isolada, porque ela era impura nessas questões sociais, como também no seu casamento. Provavelmente essa mulher passou 12 anos sem ter relações com o seu marido, tá? Mas essa mulher, ela, ao ouvir falar de Jesus, ela resolve ir ao encontro do milagre. Se nós falássemos só isso, nós seríamos muito superficial a alguns detalhes ricos que o texto ele nos deixa como ensino, tá? Por quê? Porque havia 12 anos que essa mulher sofria, há 12 anos de sofrimento, 12 anos de angústia, 12 anos onde muitos de nós já teríamos desistido, 12 anos onde muitos de nós já teríamos desacreditado de que algo poderia acontecer.
12 anos, aquela mulher perdendo sangue. Nós sabemos que sangue é vida. 12 anos, aquela mulher lutando contra uma doença incurável. 12 anos, aquela mulher sendo rejeitada pela sociedade. 12 anos, aquela mulher sem ter uma relação saudável com seu esposo. 12 anos onde ela poderia questionar a existência de Deus. Onde Deus está diante do sofrimento que eu estou passando? Ela poderia ter perguntado isso, e certamente ela perguntou isso. Ela foi em todos os médicos. Ela usou todos os seus recursos financeiros para fazer exames. Certamente essa mulher tomou todos os medicamentos possíveis. Ela, diante daquilo que tinha em suas mãos, o que a medicina, a ciência disponibilizavam, ela recorreu, gastou todos os seus recursos e não encontrou nenhum resultado favorável na questão da sua doença. Mas essa mulher não desistiu, tá? As coisas continuaram a piorar. Não bastasse uma exclusão social, não bastasse uma exclusão religiosa, não bastasse um problema dentro da sua casa. Agora aquela mulher estava sem dinheiro, sem nenhuma resposta da medicina. Aquela mulher estava sangrando não só na sua vida física, mas também estava sangrando na sua vida emocional e na sua vida espiritual, tá? E quando eu olho para essa palavra sangrando, né? Sangrando na vida emocional, eu ouvindo ontem uma mensagem justamente nesse texto, e essa mulher, felizmente, ela fez um comentário que a nossa geração, essa geração atual, ela está doente. A nossa geração, ela está doente. A nossa geração, ela está sangrando. A nossa geração, ela precisa de Deus. A nossa geração, ela precisa de Jesus no coração. Muitas pessoas estão sofrendo. Muitas pessoas, tal como essa mulher, há muitos anos estão sofrendo. Na sua alma, no seu espírito, nas questões sociais, muitas vezes questões religiosas, muitas vezes questões familiares, tá? Muitas pessoas estão desacreditadas de Deus, muitas pessoas estão desacreditadas do que Jesus pode fazer em suas vidas, ou em nossas vidas. Muitas pessoas estão sangrando. Mas a grande questão não é estar sangrando, não é estar com a alma ferida, não é estar com o coração partido. A grande questão é como nós vamos reagir diante dessa situação. Porque essa mulher nos deixa ensinos preciosos de como nós devemos nos comportar diante das situações da vida que nos sangram. Tá? Muitas vezes são dores internas, dores que nós carregamos sozinhos, muitas vezes não queremos compartilhar com ninguém. Muitas vezes como essa mulher rodeada de uma grande multidão, mas ao mesmo tempo despercebido, com o sentimento de que ninguém nos enxergue, com o sentimento de que ninguém nos valoriza, com o sentimento de que nós não temos dignidade diante da vida, das pessoas e também de nós mesmos, tá? Mas Jesus quer mudar essa realidade. Jesus, ele quer mudar essa situação. Jesus, ele tem poder para transformar o nosso sangramento e estancar essa situação que às vezes nos fere. Tá? Não só isso, Jesus, ele quer nos salvar. Porque essa mulher, quando se aproxima de Jesus, ela não se aproxima só para receber uma cura física. A necessidade da cura física aponta para aquele que pode resolver. Mas ela sentiu uma necessidade muito além da sua vida física, da cura física. Ela sentiu uma necessidade espiritual. Aquela mulher, ela vivia em trevas, porque uma pessoa que vive sem Cristo no seu coração, ele vive em trevas espirituais. A pessoa que vive sem Cristo em seu coração, ela está morta em espírito, e esse espírito precisa ser vivificado, e só quem pode vivificar é Deus. Essa mulher, ela precisava ser iluminada. Essa mulher, ela precisava de salvação. Muitos anos de sofrimento, muitos anos de luta, muitos anos de sofrimento, de sangramento. Qual
Qual era o sentimento dessa mulher? Era justamente esse que nós acabamos de mencionar. Mas essa mulher não se entregou a essas dificuldades. Diz o texto que essa mulher ela gastou todo o seu dinheiro com a medicina. Ela buscou em todos os meios, na área da medicina, a cura, mas não encontrou. Mas ela não desistiu. Ela passou 12 anos com essa doença. E nesses 12 anos ela sempre estava lutando para ser curada. Ela sempre estava batalhando para resolver o seu problema. Ela não se entregou a essa situação. Tá? O que muitas vezes acontece, que muitas pessoas se entregam diante das situações. Muitas pessoas têm jogado a toalha diante das dificuldades. Muitas pessoas têm desacreditado de que algo que é impossível aos nossos olhos não tem mais solução. Tá? Mas essa mulher ela não desistiu. Essa mulher ela deixa um ensino para nós aqui nesta manhã. Não desista diante das situações da vida, das dificuldades. Lute. Gaste tudo o que for necessário para poder, muitas vezes, recuperar aquilo que foi perdido. Tá? E essa mulher também era uma mulher otimista. Ela perseverante, sempre com autoestima. Como eu disse, ela, por conta dessa doença, existiam 3 dificuldades decorrentes. A primeira era da questão social. Essa mulher tinha que estar isolada. Ela era uma mulher impura. Ela não era bem vista pela sociedade. Tá? Qualquer pessoa que tocasse nessa mulher ficaria cerimonialmente impuro. Não poderia ir ao culto. Não poderia ir ao templo, porque ela quebrava ali uma lei que foi dada lá no Antigo Testamento. Tá? Essa mulher não poderia estar naquela multidão, por exemplo. Tá? Outro problema também era o problema familiar. Ela não tinha relações sexuais com o seu marido também há 12 anos. Tá? Seu marido não poderia ter relações com ela. E isso certamente trouxe consequências negativas para a sua relação familiar. Isso, consequentemente, trazia para ela uma sensação de indignidade diante da sociedade, diante do seu marido. Isso provavelmente feria também o seu coração. E o outro problema, decorrente dessa doença era nas questões religiosas. Essa mulher ela não poderia adorar a Deus no templo. Ela não poderia ir até o templo. Ela não poderia estar no meio daquelas pessoas. Ela não tinha dignidade para isso, por conta dessa doença. Então, como ficara o coração dessa mulher? Como é que ela estava se sentindo diante dessa situação? Com toda certeza desvalorizada. Com toda certeza indigna diante da sociedade, diante da família e diante, muitas vezes, dos religiosos de sua época. Tá? E esse sentimento, ele é um sentimento que permeia em muitos corações. Esse sentimento de indignidade diante da família, esse sentimento de indignidade diante da sociedade, esse sentimento de indignidade diante, muitas vezes, dos religiosos, faz com que as pessoas se sintam verdadeiramente desprezadas diante dessa vida. Mas, como eu disse, Jesus ele veio para transformar. Jesus veio para romper essas barreiras sociais. Jesus veio para romper essas barreiras familiares. Jesus veio para romper com essas barreiras religiosas. Tá? E, além da doença, essa mulher era rejeitada. Além da doença, essa mulher era desprezada. Então havia muitas cargas negativas para as emoções dessa mulher. Mas essa mulher não desiste. Essa mulher é perseverante. Essa mulher, diz o texto, que ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouve falar de Jesus, ela toma uma decisão. Ela toma uma decisão que muitas vezes nós não tomamos. Que é diante das circunstâncias da vida, diante da indignidade que muitas vezes nós nos sentimos diante da família, da sociedade e dos religiosos. Muitas vezes não por conta de uma doença, mas por conta de uma vida errada que nós vivemos.
por conta de uma vida de pecado que nós vivemos. E nós nos sentimos indignos diante dessa situação. Mas eu quero dizer para você que Jesus, Ele está de braços abertos a te receber da forma como você está. Ele recebeu a mulher pega em adultério, Ele acolheu aquela mulher, Ele salvou aquela mulher, Ele derramou do seu Espírito naquela mulher e Ele deu uma ordem para aquela mulher: vai, não peques mais. Aquela mulher certamente ela teve a sua vida transformada porque ela foi até Jesus. Certamente aquela mulher ela teve o seu sangramento também espiritual, emocional estancado porque Jesus ele trouxe salvação para a vida dela. E tantas e quantas vezes, nós conversamos com pessoas que se acham indignos de entrar numa igreja. Quando eu falo igreja, na verdade igreja somos nós, mas dentro das paredes que nós chamamos de igreja, tá? Mas eu quero dizer para você que Jesus está de braços abertos para te receber, independente da vida que você vem levando. Ele está de braços abertos para te perdoar, para te purificar, para te curar, para tornar a tua vida digna diante dele, diante da sociedade e diante da família. A transformação dele não é só na nossa vida espiritual. Ele transforma a nossa vida por completo, tá? Porque ele é poderoso para isso. Tá? E aquela mulher ouve falar de Jesus, mas não somente ouve falar de Jesus, como aquela mulher vai até Jesus. E ela não vai somente até Jesus, ela vai até Jesus com fé. Tá? Ela vai com fé. Ela ultrapassou todas as barreiras culturais, religiosas. Ela não poderia estar naquela multidão, porque ela tinha que estar totalmente excluída, ela tinha que estar afastada, ela era uma mulher impura. E diante daquela multidão, ela não quer saber o que vão falar, não quer saber se vão apontar, ela não quer saber se vão julgá-la. O que ela quer realmente é ir de encontro a Jesus, porque ela ouviu falar de Jesus e ela criou no seu coração que Jesus poderia curar ela dessa enfermidade. E ela rompe essas barreiras culturais e religiosas e vai até Jesus. Tá? E quando ela vai até Jesus, ela pensa consigo: se eu tão somente tocar, eu serei curada. Olha o que é que ocupava a mente daquela mulher. Tá? A mente dela era ocupada por coisas positivas, pela fé. Havia uma convicção dentro do seu coração. Ela vai a Jesus e não vai somente até Jesus, ela vai com fé. E ali naquele momento ela, até com um certo medo de tocar em Jesus, porque segundo a lei Jesus ficaria cerimonialmente impuro, embora Jesus ele quebrou também essas barreiras quando tocou em leprosos, tá? Para curar leprosos. Mas ela, com esse certo receio, com esse respeito, ela toca nas orlas das suas vestes. E ela não toca em Jesus por isso, mas ela toca nas orlas das suas vestes, no tecido da sua veste. E naquele momento que ela toca, porque a sua fé dizia isso: se eu tão somente tocar, eu serei curada. E ela toca em Jesus, nas orlas das vestes de Jesus. E naquele exato momento ela sente que ficou curada. E esse nós chamamos de um encontro de poder e fé, que muitos de nós precisamos. Esse é o toque que muitas vezes Jesus está esperando da nossa parte. Esse é o toque onde nos faz sair do nosso comodismo, da nossa situação de acomodação, da nossa situação de aceitação daquela vida, muitas vezes miserável que nós levamos. Não aceite a situação. Essa mulher não aceitou essa situação. Ela, quando vai até Jesus, ela vai: eu quero ter minha vida transformada. E para ter a vida transformada, nós precisamos ter esse toque que transforma, esse toque que modifica, esse toque que cura a nossa alma, o nosso espírito e a nossa saúde física. Esse toque que quem já sentiu desse toque pode testemunhar que é um toque vivo, um toque verdadeiro. Muitas pessoas não experimentaram desse toque, porque muitas pessoas tocaram ou tentaram tocar com motivações erradas. Tentaram tocar em Jesus apenas para usufruir
de algo que Ele pode nos dar sem usufruir dele mesmo. Tá? E eu quero dizer para você que o que essa mulher queria nesse momento era ter um encontro com Jesus. Ela não tocou somente em Jesus para ser curada, ela tocou em Jesus para ser salva. Tá? O toque, o encontro com Jesus para ela era muito mais importante na questão da sua salvação do que propriamente da sua cura. E isso é provado pelo que o texto continua dizendo, quando Jesus ele olha para ela no verso 48 lá de Lucas capítulo 8 e diz: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. No texto de Marcos que nós lemos, ele diz: tem bom ânimo. Lá no versículo de número 34, filha, a tua fé te salvou em primeiro lugar. Vai em paz e ser curado deste mal. Observe que primeiro ela é salva. Depois ela recebe a paz que só Deus pode dar. Vai em paz. E depois ele diz: ser curada deste mal. Então ali naquele momento, meus queridos, aquela mulher, ela é curada daquele mal, daquela doença. Tá? E Jesus faz uma pergunta que ele mesmo já sabia, mas queria pôr a fé dela em prova. Jesus diz: quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos olham para ele: mestre, tem muita gente aqui, muita gente está tocando, empurrando aqui no Senhor, muita gente está pegando no Senhor. E o Senhor pergunta: quem lhe tocou? Ele disse: não, mas quem me tocou? Porque de mim saiu virtude, saiu poder. Não foi esse toque de curiosidade, onde muitas pessoas curiosas a respeito do que eu posso fazer estão tocando a mim. Foi um toque diferente, foi um toque de poder, foi um toque onde irá ser dito aqui um testemunho de que houve cura e milagre. Tá? E diz o texto que aquela mulher, lá em Lucas, vendo que não podia ocultar-se, porque quando Jesus diz: quem me tocou? E os discípulos questionam Jesus: mas mestre, tem muita gente te tocando, como você disse quem me tocou? Ele diz: não, para tudo aqui. E eu creio que naquele momento todo mundo parou, porque Jesus estava indo curar a filha de um chefe, né, da sinagoga chamado Jairo. E naquele momento para todo mundo, porque Jesus ele chama a atenção para isso: alguém me tocou. E todo mundo para, e creio eu que todo mundo começa ali a procurar realmente quem tocou nele, e aquela mulher já com certeza foi vista, ela viu que não podia ocultar-se, e ali diz o texto que ela ficou tremendo, ela ficou com medo. Por que ela ficou com medo? Porque ela não poderia estar naquela multidão, ela não poderia, como Jesus disse, tocar nele, embora ela tivesse tocado só em suas vestes, mas ela ficou com medo. E ali a sua fé é posta em prova, tá? Porque se ela tocasse no mestre, ela poderia sofrer ali uma grande rejeição daquela multidão, que ela já era rejeitada, e talvez sofresse até umas consequências pela lei dos rabinos, né, dos escribas e fariseus. E naquele momento, ela tremendo, ela se prostra perante ao Senhor. Ela não tinha o que fazer naquele momento, ela estava com medo, ela se prostra perante ao Senhor como um sinal de reverência, de adoração e de respeito a Jesus. E diante do povo, né, ela declarou diante do povo: eu toquei nele e fui curada. E ali Jesus olha para aquela pessoa, as pessoas esperando Jesus recriminá-la, porque ela não poderia ter tocado, os religiosos esperando Jesus rejeitá-la, brigar com ela. Jesus olha para ela e quebra ali outra barreira religiosa e diz: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E naquele momento eu creio que o coração daquela mulher salta de alegria, porque ela teve um encontro com Jesus, ela foi até Jesus, Jesus olha para ela e diz: tem bom ânimo. E esse ânimo é o ânimo que ela precisava para continuar vivendo em paz. Aquela mulher vivia sem ânimo, tá? Como muitas pessoas hoje vivem sem ânimo. De muitas pessoas hoje vivem sem esse ânimo, e Jesus quer devolver esse ânimo da nossa vida, tá? Mas observe que essa mulher, antes de receber esse ânimo, ela se prostra perante Jesus. Ela adora Jesus, ela reverencia Jesus,
Ela confessa Jesus diante da multidão e diz: foi eu que toquei. Foi eu que toquei. Nós precisamos testemunhar de Jesus. Nós precisamos adorar Jesus. Precisamos ter um encontro real com Jesus. E essa mulher faz isso. E a primeira coisa que ela sente em seu coração é ânimo. Tá? Talvez você esteja precisando de ânimo no seu coração. E Jesus quer te dar o ânimo nessa manhã. Ele só precisa que você vá a Ele com fé e toque. Não só nas vestes, mas nele mesmo. E permaneça com Ele. Que é o grande desafio do cristão. É permanecer em Cristo. Muitas vezes nós vamos a Cristo, mas não permanecemos em Cristo. Muitas vezes as dificuldades nos forçam a ir até Ele, mas quando as coisas melhoram, nós nos afastamos dEle. E Ele não quer isso, Ele quer que nós permaneçamos nele. Tá? E outra coisa, Ele diz: a tua fé te salvou. Observe bem que aquela mulher é salva. Ele não menciona que a tua fé te cura, ele diz: a tua fé te salvou. É que antes de Jesus dar a cura para o ser humano, Ele deseja salvar. Ele deseja curar espiritualmente. A nossa grande necessidade hoje é de uma cura espiritual. Sabe por quê? Porque quem anda com Deus no coração, quem tem Jesus no coração, mesmo diante das enfermidades, essa pessoa glorifica a Deus. Tá? Porque ela tem ânimo, ela tem esperança, ela tem alegria, ela tem vida. E outro ponto também, ele diz: vai em paz. E essa é a paz que excede todo o entendimento. Essa é a paz que nós precisamos, que é a paz interior, é a paz com Deus. E quando nós somos reconciliados com Deus por meio do sangue e sacrifício de Cristo Jesus, nós encontramos paz com Deus. E quando nós temos paz com Deus, nós temos paz com o próximo. Se você vê uma pessoa amargurada, se você vê uma pessoa que não consegue ter paz com o próximo, é porque essa pessoa não tem paz com Deus. Ela está perturbada em espírito. Tá? Quando nós vemos a história de Davi, quando os amalequitas eles destroem, né, a família de Davi, dos seus homens, lá em 1 Samuel capítulo 30, e quando eles retornam e vê aquela destruição da família, da terra, dos filhos, os homens que eram soldados de Davi estavam amargurados de coração, e eles querem apedrejar Davi. Por que eles querem apedrejar Davi? Porque eles estavam amargurados de coração. Porque um homem que é amargurado de coração, ele só olha para o próximo para apedrejá-lo. Tá? E essa amargura de coração é a ausência de Deus, é a ausência de paz. Uma pessoa que tem paz no espírito e paz no coração, ele transmite essa paz ao próximo. Tá? E essa mulher precisava de paz, e Jesus deu a paz que ela precisava. Não só deu a paz, como deu a cura, e deu também o ânimo que ela precisava para seguir nessa vida. E nessa manhã de domingo de escola bíblica, eu quero perguntar a você: qual área da sua vida está sangrando? Área sentimental? Vida conjugal? Vida espiritual? Relacionamento no trabalho? Está de mal consigo mesmo? Alguma insatisfação por conta de alguma conquista frustrada? Algo que era para ser conquistado que não conquistou? Examine a vida dessa mulher. Examine 12 anos de doença que ela teve. E olha a postura que ela teve diante da doença, de tanto tempo que ela recorreu à medicina, gastou todo o seu dinheiro, e quando as pessoas achavam que estava tudo perdido, ela vai até Jesus. Tá? Talvez, meus queridos, o que nós estamos precisando é ir até Jesus. E não só ir até Jesus, mas ir até Jesus com fé. E não só ir até Jesus com fé, mas ir até Jesus com fé e tocar nele. Mas não só ir até Jesus com fé e tocar nele, mas ir até Jesus com fé, tocar nele e testemunhar dele. E não só testemunhar dele, mas o reverenciar, o adorar por aquilo que ele é, e por aquilo que ele faz, e por aquilo que ele pode fazer. Tá? Sendo assim, nós iremos encontrar paz em nosso coração, ânimo para a nossa alma e também salvação para a vossa alma. Que Deus abençoe, que essa mensagem ela possa penetrar em seu coração, que nós possamos ter a mesma atitude de fé que essa mulher teve, porque quando o poder e fé se encontram, ali há um milagre. E o nosso Deus que nós servimos, Ele é um Deus todo-poderoso,
que pode estancar qualquer tipo de sangramento que nós estejamos tendo em nossa vida. Tá? Vamos orar nesse momento. Tem louvor? Outro? Não. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Eu agradeço a Ti, peço a Tua bênção para cada vida que aqui nos acompanha. Peço ao Senhor que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas e as nossas famílias. Nos ajuda em nossas dificuldades. Nos ajuda, ó Pai, a estar diante do Senhor com o coração quebrantado. Ó Deus, reconhecendo que o Senhor é poderoso para transformar qualquer e toda situação. Peço a Ti, ó Deus, por todos os nossos irmãos enfermos, amigos que nós conhecemos que estão doentes. Cura, ó Pai, em nome de Jesus. Traz cura também espiritual para a nossa geração que tanto carece do Senhor. Nos ajuda a sermos, ó Deus amado, em nome de Jesus, canal de bênção e não reservatório, onde nós guardemos para nós aquilo que o Senhor tem feito. Abençoa o Teu povo, abençoa esse retorno gradativo de cultos presenciais. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Fique com Deus. À noite, se o Senhor permitir, nós estaremos aqui mais uma vez para transmitirmos o recado do Senhor ao teu coração. Bom dia, bom domingo e Deus abençoe.